E aí pessoal, tudo bem? A gente vai aproveitar essa videoaula de hoje para falar um pouquinho sobre uma função nova do Excel chamada procx, tá? A gente tem usado bastante aí nas nossas atividades o procv. Lembra que eu falei que era procurar na vertical, né? Então, isso aqui é uma atualização da Microsoft chamada procx. Então, ele é uma melhoria desta função aqui, tá? Tanto do procv como do proch. Então, ele é uma melhoria desse cara aí, tá? Eu vou fazer ele aqui, vou fazer o procv e vou fazer o procx para a gente ver as diferenças. Eu vou mostrar algumas só das diferenças que existem entre essas duas funções e como elas estão melhorando, tá? O lado ruim do procx é o que? Ele funciona apenas na versão 365, nas versões mais recentes, enquanto o procv é uma versão que está aí na família Microsoft já tem algum tempinho. Então ele funciona já nas outras versões. O procx é uma função nova e ele vai funcionar apenas nas últimas versões aí, tá? Mas a gente vai ver que ele vai melhorar um pouquinho. Então só para refrescar a memória, então esses caras servem para você buscar uma informação numa tabela, sem necessariamente que o usuário final tenha acesso a essa tabela, tenha acesso às informações, tá? Então visualizem como se isso aqui fossem duas tabelas distintas, tá? Duas planilhas distintas, a tabela com o cadastro das pessoas e a tabela de busca de informação, tá? O procv ele funciona, eu sempre gosto de fazer a comparação com o supermercado, quando você passa lá o código de barras da Coca-Cola no leitor do mercado, ele vai na base de dados do cadastro de todos os produtos do supermercado, encontra o código da Coca e mostra Coca-Cola e o preço. Aqui é a mesma coisa, então eu vou procurar o nome da pessoa na base de dados, ele vai me trazer o endereço, o bairro, a cidade, o estado, tudo automático, nas duas funções. E aí a gente vai ver a diferença de cada uma delas. Eu vou montar o procv primeiro aqui, que a gente já está acostumado, então eu vou passar mais rápido por ele, tá? Então, igual procv, o valor procurado é sempre aquilo que é digitado. Eu vou usar, até para não falarem nada, eu vou usar a mesma base de procura para os dois, tá? Então, o valor procurado é o nome aqui que eu vou digitar nesta planilha, ok? Vou congelar para poder arrastar depois. Beleza. Então, o que eu procuro é o nome. Aonde eu procuro? Na tabela inteira, ok? Então, eu seleciono a tabela todinha, ponto e vírgula. Aliás, antes do ponto e vírgula, eu também vou congelar a tabela para eu poder arrastar ela até o final aqui, para não precisar ficar repetindo, tá? Número de índice de coluna. Lembra que a procv coloca lá 1, 2, 3, 4, 5? O endereço está na coluna 2, certo? Coluna 1, coluna 2. E para fechar, eu vou pôr aqui falso, porque eu quero que ele busque exatamente o nome da pessoa, ok? E aí eu fecho Ana Rodovia Anhanguera. Ana Rodovia Anhanguera. Vou arrastar aqui, porque aí depois eu só preciso mudar o número da coluna. Se o endereço era coluna 2, o bairro é a coluna 3, a cidade é a coluna 4. Deixa eu abrir mais um pouquinho aqui para ficar bem claro. E o estado, o F, coluna 5, certo? E aí eu vou digitando os nomes. Vou digitar, por exemplo, Lucimara aqui. Opa. E ele traz Avenida Jequitibás, número 11, Jardim Paulista, Florianópolis. Avenida Jequitibás, número 11, Jardim Paulista, Florianópolis, LC. Certo? Então é para isso que serve o procv, para ele buscar uma informação dentro de uma base de dados e trazer essa informação para você. E agora eu vou começar a montar aqui o procx. E aí a gente já vai ver algumas diferenças na montagem dele. Então, igual procx, certo? E aqui, pesquisa valor, ou seja, o que ele vai buscar? O mesmo nome, mesma Ana. Também vou dar um F4 aqui para eu ganhar tempo,
certo? Certo, pesquisa matriz. Aonde ele vai buscar a Ana? Então, diferente do PROC-V, onde eu selecionava tudo, aqui eu vou selecionar só a coluna onde ele encontra a Ana, que é a coluna de nome. Eu vou clicar aqui direto no nome da coluna, que facilita aqui meu processo. Se eu incluir outros nomes depois, já está dentro da busca. Matriz de retorno. A matriz de retorno é o quê? A hora que ele encontrar o nome da Ana, que informação tem que aparecer? É o endereço, né? Que a gente está fazendo. Clico na coluna de endereço. E ele tem mais outras informações aqui, mas eu vou preencher só mais uma para a aula de hoje, que é se não encontrado. Ou seja, se ele não achar esse nome, o que, que ele faz? A partir daqui, tudo que a gente colocar ela já não é mais obrigatório. Eu poderia encerrar a minha função aqui, tá? Ele vai funcionar normal. E aqui, e diferente do PROC-V, que quando eu encerro, antes de colocar lá o verdadeiro ou falso, ele coloca como valor aproximado, ele entende que é verdadeiro, no PROC-X ele entende como falso, como valor exato, tá? Beleza, então a próxima informação é se não encontrada. É uma mensagem que o Excel vai dar se o nome não estiver aqui cadastrado. Se não encontrada, informação, eu quero que apareça informação não cadastrada. Lembra sempre que tudo que eu vou escrever tem que entrar entre parênteses. O modo correspondência e o modo pesquisa eu mostro para vocês posteriormente, mas eu quero mostrar só essa primeira coisa, tá? Ótimo. E dou Enter e está aqui. Vou aumentar aqui a largura da coluna para ficar certinho. Mesma rodovia em Anguera 180. Certo? Vou arrastar para ficar igual. E o que, que ele vai mudar agora? Então, mais uma vez, igual para X. Essa primeira informação é a minha referência. O que, que eu vou buscar? Aonde ele vai buscar essa informação? Na coluna de nome. Aqui é a informação da resposta. Era endereço, só que agora eu estou fazendo o bairro, certo? Então eu vou apagar isso aqui e vou selecionar a coluna do bairro. E a mesma mensagem de informação não cadastrada. Olha lá. Vou digitar do zero isso aqui ao invés de arrastar. Igual PROC-X. Selecionei o valor, selecionei a informação, ponto e vírgula. Aonde eu vou buscar esse nome? Na coluna de nome, ponto e vírgula. Qual que é a matriz de retorno, ou seja, onde está a resposta na hora que eu encontrar o nome? Eu estou fazendo a cidade, então a cidade, ponto e vírgula. E a mensagem que eu quero colocar é informação não cadastrada. E a mesma coisa aqui na última, igual PROC-X, parênteses, o que eu vou procurar, que coluna eu vou procurar, que coluna está a resposta, mensagem de erro, Enter. Ótimo. Bateram aqui as informações. Certo? Ana, vou digitar aqui agora. Vou digitar Lucimara de novo, só para vocês verem. Alterou, igualzinho. Ok? O que que muda? Primeiro, se eu digitar um nome que não existe na tabela, no PROC-V ele dá um erro que, para quem conhece o Excel, até entende o que está aparecendo aqui, entendeu que está um erro. Mas para quem não conhece o Excel, pode assustar caso apareça essa informação, certo? O PROC-X ele já está me dando a mensagem que eu pedi aqui, ó, informação não cadastrada, certo? Então essa é a primeira melhoria. E eu acredito que a principal melhoria do PROC-V para o PROC-X é essa aqui, ó. Muitas vezes, no decorrer do tempo, vou digitar um outro nome, um nome que existe novamente aqui, Eduardo. No decorrer do tempo, pode ser que eu necessite de mais colunas aqui. Então,
Eu posso, por exemplo, no endereço, muitas vezes eu preciso de um complemento, apartamento, bloco e tudo mais. Então vamos dizer que eu preciso inserir aqui uma nova coluna. Vou colocar aqui, ó, complemento na minha coluna. O que aconteceu? Então, o Eduardo, por exemplo, que é o que está aparecendo, eu vou pôr aqui casa 2. O que aconteceu? Lembra que no PROC-V a gente numera, coloca um número nas colunas, ele continua fazendo isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então daqui para cá alterou. Olha o que aconteceu. O bairro, ele está buscando a informação do complemento. Tá vendo? Porque aqui a gente colocou como coluna 3, certo? O bairro era coluna 3. Só que a partir de agora a coluna 3 virou o complemento e não mais o bairro. O bairro passou a ser coluna 4. Olha aqui, ó, o que ele fez. São Benedito, só que o São Benedito é o bairro dele, está aparecendo na cidade. Estado está aparecendo Araras, que é a cidade. Porque eu aumentei e esse complemento passou a ser coluna 3. O bairro, que era 3, passou a ser 4. E por aí vai. No PROC-X não mudou. Por quê? No PROC-X, ao invés de eu pôr um número para identificar a coluna, eu seleciono direto a coluna, certo? Então essa é uma melhoria. Isso aqui acontece muito, às vezes você precisa atualizar a sua base de dados, aumentar, acrescentar a coluna. Seu PROC-V foi para o espaço, tá? Então essa é essas duas são talvez as principais melhorias que eu queria mostrar para vocês, que era a questão da mensagem de erro. Então eu vou cadastrar aqui, por exemplo, vou procurar, por exemplo, Silvia, não tem cadastrado. Enquanto no PROC-V ele dá uma mensagem de erro esquisitíssima, no PROC-X ele simplesmente coloca lá a mensagem que eu previamente cadastrei, informação não cadastrada. E a outra é, se a minha base de dados sofre uma alteração, um exemplo é o aumento de uma coluna, eu preciso refazer esse PROC-V aqui. No PROC-X, não necessariamente. O que já está funcionando, continua funcionando. Certo? Mais uma vez, ó, vou colocar um outro nome que eu não pus complemento. O que já está funcionando, continua funcionando. Do Anhanguera, Centro, Leme, São Paulo. Aqui eu já perdi a referência, porque está vazio aqui no ANA, ele pôs 0. E aí onde era cidade ele está puxando bairro, onde era estado ele está puxando cidade. Porque o PROC-V perde a referência porque ele não arrasta os números com ele quando eu criei a coluna nova, ele simplesmente numera. Continua sendo 1, continua sendo 2, por isso que apareceu certinho aqui. Esse agora é o 3, não tem nada. Esse agora é o 4, tá? Então essas são duas das principais melhorias que a gente tem aí com o PROC-X. As próximas eu mostro para vocês em aula, beleza? É isso.